Hoje nós vamos falar a respeito de missão. Missão. Primeiro porque hoje é o primeiro sábado do mês. E a cada primeiro sábado de cada mês, nós temos a orientação de falarmos a respeito de missão. Por quê? Porque a cada início de mês, nós lembrarmos que temos uma missão a cumprir nesse mundo. Porque senão nós vamos entrar domingo de noite, sábado à noite, sábado de manhã, nos lamuriando, sendo que nós temos a oportunidade de avançarmos no processo de pregação do Evangelho e então a promessa de Jesus voltar e fazer com que todo esse sofrimento que a gente vive nessa terra seja coisa do passado. Por isso, por mais que você às vezes não tenha a simpatia por essa temática, por mais que isso aconteça, é o ponto que devemos nos focar, porque sem a pregação do Evangelho, nós vamos continuar nessa vida aqui de lutas e labutas, sendo que existe um reino preparado de glória para cada um de nós. E eu quero tratar desse assunto, irmãos, a partir de um tema, um personagem muito conhecido. O personagem é Samuel. Samuel. O que a gente pode aprender de missão com o menino Samuel? Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. O título que eu dei para essa mensagem é O Ordinário do Samuel. Choca você? O ordinário do Samuel. Porque eu fui ver no dicionário o que significa ordinário. O ordinário é o básico, é o comum, é o corriqueiro, é o dia a dia. Então, vamos ver o que a gente aprende do ordinário do Samuel, do corriqueiro, do comum de Samuel, para a nossa vida, para aplicarmos. Antes mesmo de lermos e de orarmos aqui em prol da leitura, quem foi Samuel? A gente pode pensar em Samuel como pequeno ou como adulto, mas para além de qualquer coisa, antes mesmo dele nascer, nós podemos pensar que Samuel foi alguém muito desejado. Se você recorda da história, Samuel foi alguém muito desejado e também fruto de muitas orações da sua mãe Ana, lembra? Mas nós podemos dizer também que Samuel foi um dos mais importantes personagens do Antigo Testamento. O primeiro e o último. O primeiro de uma dinastia de profetas, de uma série de profetas, Samuel foi um dos primeiros ali. E o último juiz de Israel. E a gente tratou de juízo aqui na lição da escola sabatina, mas toda vez que Deus levantava um juiz, lembra? Sansão, Gideão, o que Deus estava fazendo? Deus estava levantando um libertador. Então toda vez que você lembrar de juízo, ou de um juiz que Deus levanta entre o seu povo, lembra-se de que Deus está levantando um libertador para mim e para você. E esse foi Samuel, o último dos juízes. Assim como você está, vamos fazer uma oração. Senhor, aqui está uma porção dos teus filhos que veio a essa casa de oração, não com o intuito, ó Deus, de ver um homem falar, mas do Senhor ministrar nos nossos corações. Por isso, Senhor, eu suplico humildemente tranquilidade para falar o que tem que ser falado e também, ó Deus, a capacidade de ouvir para os meus irmãos que aqui estarão. Que a tua graça nos cubra nesse momento, que não permita que nada venha nos impedir de ter um encontro especial, particular com o Senhor, e que tudo isso se reverta, ó Deus, em glória para o teu santo nome. Tudo isso te pedimos na graça, certa de que podemos contar com o teu auxílio nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler bem devagar, que se os comentários a respeito dos versículos não fizer sentido para você, pelo menos a leitura seja uma bênção para você. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Verso 3, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus
se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. Aqui está a motivação para o título, ó. O chamado de Samuel, onde eu disse do ordinário de Samuel. O Senhor chamou Samuel e ele disse o quê? Eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi e se deitou. Verso 6, e o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirá assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém, irmãos? Irmãos, uma história muito conhecida, a gente conta para crianças, a gente tira lições. E outro dia, nós tivemos uma semana da criança lá na igreja que a gente está congregando, lá no Renato. Semana da criança. E anunciaram que o título seria, a temática seria Samuel. Eu falei, Senhor, nós vamos pegar aqui 3 quilômetros de estrada de chão, no escuro, né? Caminho de roça, e a gente vai lá numa programação infantil, ouvir alguém falar a respeito de Samuel. Irmãos, pensa numa bênção que foi. O ministro colocou as crianças na frente assim, e os adultos ficaram na parte de fundo, sem que ninguém combinasse, e o ministro ele se direcionava às crianças, mas todos nós éramos alcançados pelas lições daquela mensagem. E aí eu fiquei pensando naquele momento que eu estava sendo impactado. Toda vez que eu me disponho a ir a ouvir a palavra de Deus, eu dou a Deus a oportunidade de me batizar com o Espírito Santo. Naquela minha relutância, vai ou não vai para a igreja? É uma semana para crianças, mas se eu tivesse deixado de ir, eu e minha família teríamos perdido a oportunidade de sermos batizados com o Espírito Santo naquela oportunidade. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que tenha dificuldade em vir para a igreja, para os cultos regulares, quarta-feira à noite, domingo à noite, JA. Mas sabe que toda vez que nós nos dispomos a ouvir, a expormos a palavra de Deus, damos a Deus a oportunidade de sermos contemplados, nem que seja com a gota do azeite do Espírito Santo. E chegar lá em determinado momento que nós vamos precisar de nossa botija cheia. Então não percam essa oportunidade. Nós podemos ver aí, começar a partir do verso 1, que é dito aí que o jovem Samuel servia quem? Eu vi ali? O jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli, não é? Na presença de Eli. Eli era a referência espiritual para aquele jovem Samuel. Sabe qual é a idade desse menino nessa ocasião? Nesse exato momento aqui, em que Deus chama ele? Samuel, Samuel. Sabe que idade tinha Samuel? Ainda mais 7? 12 anos era a idade de Samuel. Chamado pelo Senhor para ser profeta do seu povo. Irmãos, Samuel servia ao Senhor na presença daquele que era a referência espiritual para ele. É verdade que Eli não tinha uma reputação muito boa em termos de criação de filhos, porque a gente sabe da história dos seus filhos, né? Ofni e Finéias. Mas fato é que o Samuel, ele servia ao Senhor na presença da referência espiritual.
E no verso 3 vai dizer, eu ainda quero destacar aí no verso 1, que a palavra do Senhor era muito rara. Samuel viveu num contexto de apostasia, num contexto de indiferença do povo. E a palavra do Senhor está registrada que a palavra do Senhor naquela ocasião era muito rara, e as manifestações de Deus eram escassas. Antes de Samuel, palavra escassa. Se eu perguntar, como é que tem sido a palavra do Senhor hoje? Escassa ou abundante? Porque na época de Samuel, nesse primeiro momento, era escassa. E aí eu pergunto, como é a palavra do Senhor hoje? Se você disser é escassa, eu vou dizer, mas tem palavra aqui sábado de manhã, tem palavra aqui domingo à noite, tem palavra aqui quarta de noite, tem palavra em semana de oração. Mas quando a gente vai ver na prática, a gente vê e percebe que de fato a palavra do Senhor, em sua essência, em sua mensagem, tem sido escassa. Porém, você pode fazer a sua parte e fazer com que a palavra do Senhor na sua vida não seja escassa. Ainda ontem, de quinta para sexta, eu estava de plantão e aí eu me encontrei com uma colega que estava de férias no mês passado. Início do mês, o pessoal que estava de férias estava retornando. E aí a gente encontrou com uma colega, e a colega naquela alegria, revendo os colegas e aquela coisa toda, e aí ela começou a se vangloriar. Menina, eu aproveitei o máximo as minhas férias. Eu fui para a praia, eu assisti, maratonei uma série de vídeos. Eu fiquei pensando, meu Deus. Aí eu não me aguentei. Eu cheguei, bati no ombro dela com muito carinho, muita sutileza. Falei, colega, você maratonou uma série de vídeos. Quantas folhas de Bíblia você leu? O clima daquela situação ali ficou tenso. Era uma alegria, uma euforia. E naquele momento pareceu um velório. E aí eu falei, quando eu percebi, eu falei, colega, desculpa, eu não queria te constranger. Eu queria apenas aproveitar da oportunidade para nos levar aqui a refletir, né? Diante daquela situação. Mas ela constrangeu e eu fiquei preocupado de ter constrangido. Porque eu falei assim, eu não queria te constranger. Ela falou, como não? Mexeu na ferida. Mas eu lembrando do texto de que o amor de Cristo nos constrange. Se aquele constrangimento for para levar aquela minha colega em momento de oportunidade, em uma outra situação, voltar para a palavra, valeu a pena aquele constrangimento. Valeu a pena. Mas aí eu me lembro de um projeto muito importante da igreja, todos pela palavra. Lembra desse projeto, que não deveria ser apenas um projeto, mas um estilo de vida? Todos pela palavra. Lembra do slogan? Todos estudando a palavra. Todos vivendo o conteúdo da palavra. E todos ensinando a palavra. Esse é o slogan. Essa é a mensagem transmitida a partir do projeto. Mas olha só o que está escrito aí no verso 3. Bote seus olhos aí. E estando também Samuel já deitado. Olha para mim. Irmãos, quando eu estou deitado e Patrícia me chama, amor, vai fazer um chá. Meu Deus, para mim aquilo ali é um sacrifício tremendo. Mas eu vou. Aqui está escrito que Samuel estava deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Lá no templo do Senhor. E o que Samuel fez? Samuel levantou e correu à presença daquele que era sua referência espiritual e falou o quê? Eis-me aqui. Essa referência, eis-me aqui, a gente lembra de qual outro profeta? Isaías. Isaías é a nossa maior referência quando diz, eis-me aqui. Mas eu vejo o menino Samuel, o juvenil Samuel, 12 anos, dizendo, correndo, como quem faz um garoto, e dizendo, Senhor, eis-me aqui. E aí é interessante, essa expressão aqui me chama a atenção, quando ele diz, olha, antes que a lâmpada do templo do Senhor se apagasse, o menino foi lá. Eu fiquei pensando, pelo que a gente conhece de estrutura literária de santuário, está registrado no livro de Êxodo que o santuário não podia ficar com a lâmpada apagada em momento nenhum. Lembra? Sempre a lâmpada do candelabro deveria ficar acesa. E aqui está dizendo que antes que a lâmpada se apagasse.
Sabe quem era responsável por manter a lâmpada do santuário acesa? Não era Samuel, o menino, não podia mexer com fogo ainda, né? Não era o sumo sacerdote Eli, mas eram os filhos de Eli. Porém, quando a Bíblia deixa registrado que a lâmpada estava perto de se apagar, está dizendo assim, ó, denunciando a falta de compromisso daqueles sacerdotes. Que a lâmpada de Deus, aonde quer que esteja, não seja apagado pela negligência nem sua e nem minha. Esse é o apelo que Deus faz já no início da mensagem. Não permita que a lâmpada de Deus se apague por negligência. Mas eu quero avançar aí para o verso 4. Samuel diz, eu quero reforçar, Samuel disse, o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. Irmãos, não tem outra mensagem a não ser dizer, e nós também devemos dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. É repetitivo, é enfadonho, às vezes é pesado nos colocar na condição de mensageiro, de servo. O que a gente faz aqui é eclesiástico, mas o que Deus espera que a gente faça é anunciar o evangelho lá fora. E Samuel disse, eis-me aqui. Irmãos, semana passada nós vivenciamos uma situação bem interessante. A gente estava voltando para casa, era uma sexta-feira, 11 horas, do centro em direção ao UB6, para passar para casa, para pegar as crianças na escola. E aí, no trajeto, o carro deu uma pane elétrica. Sinal aberto. E a gente, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu colocar um carro estrategicamente no local lá que não atrapalhou. Não apareceu nenhum agente de trânsito. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente avançar aqui. A gente ficou naquela condição de dependência de ajuda. E aí eu fiquei perto do carro e aí passava alguém e daí a pouco me ligava. Irmão, eu vi você parado aí num lugar estranho. Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? Ofereceu ajuda. Falei, irmão, está tudo sob controle. A gente está aguardando já o socorro. A gente já ligou para o seguro, o pessoal está vindo. Beleza. Passou um irmão de moto, estava fazendo entrega. Passou, irmão, reconheci o seu carro, está precisando. Não, beleza, está tudo sob controle. Ofereceu ajuda. Ok. O pastor também me ligou. Ô cabra, passei, te vi aí em uma situação diferente. Tu está precisando de ajuda. Se te precisar, eu faço uma curva aqui agora. Falei, não, pastor, calma, não precisa dessa valentia, não, calma. E aí, mas ofereceu ajuda. Agora me chamou a atenção de um irmão. O irmão estava dirigindo um ônibus coletivo e ele passou de ônibus coletivo. Quando ele parou no ponto de ônibus, eu estava no ponto de ônibus aproveitando a sombra. E ele olhou para mim, e olhou para o outro lado, viu o carro. Irmão, está precisando de alguma coisa? Estou vendo seu carro está ali nessa situação. Não, irmão, a mesma coisa que eu falei para os outros. Está tudo sob controle, já está vindo ajuda. Beleza. E o irmão vazou. Foi para continuar o processo da sua jornada ali. Isso era 11 horas da manhã. 5 horas da tarde ainda eu estava no mesmo lugar. E aí eu já estava preocupado. Hora do pôr do sol, eu ia partilhar da mensagem lá na igreja, aquela situação, mas aí aconteceu um diferencial. Olha só, um diferencial. Esse mesmo irmão que ofereceu ajuda e aparentemente se satisfez ali como eu disse que já estava vindo ajuda, esse irmão, o motorista de ônibus, ele passa pelo aquele trajeto ali várias vezes, né? Ele disse que passou 2 vezes e me viu no mesmo lugar, e ele falou assim, não, eu não posso apenas oferecer ajuda, eu tenho que ir lá com ajuda. E quando eu estava orando, Senhor, não vai dar tempo a gente fazer o pôr do sol naturalmente, como a gente faz, eu ainda preciso passar na casa da irmã, pegar as crianças, um turbilhão de coisas na minha cabeça passando. E aí quando eu estava nessa situação, aquele irmão que ofereceu ajuda, eu me lembro de Samuel aqui, ele não só ofereceu ajuda, mas ele correu, ele foi lá, encerrou o expediente dele, pegou o carro dele e falou assim, entra aqui agora, que eu vou te levar para casa. Olha só que atitude de ação, né? Ele não ficou só na oferta de ajuda, mas ele foi lá de forma prática, ele foi lá e sabia o que tinha que ser feito, ele foi lá e fez. E aí, nós fomos ali para casa agradecidos, a gente acabou fazendo culto de pôr do sol lá em casa, né? Mas teve uma ação, ele correu, né? Voltando aqui para Samuel, ele correu a Eli e ele falou, deixa eu perguntar, quando Deus te chama, para quem é que você corre? Samuel correu para a sua referência espiritual, Eli.
E você? Quando Deus te chama, para quem é que você corre? Eu poderia mencionar aqui o YouTube. Será que você corre para o YouTube? Tem muitos irmãos que, para querer saber a respeito de algum tema, não corre para a referência espiritual, a palavra, mas muitas vezes corre para o YouTube, corre para o Google, corre para uma situação, mas um conselho é: corra para Jesus. E Jesus é a palavra encarnada. Por isso, nós podemos ver Samuel aí correndo para Eli, para procurar discernir a voz. Então, corra para a palavra, e a palavra, Jesus é a palavra encarnada. Quantas vezes foi que Deus chamou Samuel? 3 vezes. Sabe o que ele diz para mim? Que Deus insiste. Deus insiste comigo e com você. Quem sabe Deus chama uma vez, você não entende, você fica zoado, você fica confuso de quem é a voz, mas Deus diz para mim que quando ele chama Samuel pelo menos 3 vezes ali registrada, é porque Deus insistiu com Samuel, e Deus insiste comigo e com você. Para o cumprimento da missão, Deus está insistindo com nós e por nós, para que a gente faça o que tem que ser feito, para que a gente saia desse mundo mal. Essa é a atitude que eu aprendo com Samuel. Olha só, Samuel era servo, porque ele servia ao Senhor, não é isso? Ele era servo nas coisas mínimas. Quem sabe nos afazeres do templo, quem sabe varria o templo. Eu não sei quais eram as atividades práticas de Samuel, mas eram atividades ordinárias, comuns. Mas Deus chama Samuel de atividades simples para torná-lo mensageiro de esperança, para ser um porta-voz do Deus Altíssimo para a nação de Israel. Então perceba que Deus chama Samuel das coisas simples para torná-lo mensageiro do Senhor. Será que não é isso que Deus quer fazer conosco? Em meio às nossas atividades, simples, mais simples que seja, Deus quer nos tornar mensageiros de esperança. E essa é a hora, esse é o tempo. Não precisamos esperar que a terra se escureça por completo para que então, porque a palavra nos diz, né, que enquanto é dia, podemos trabalhar, mas vem a noite e já não poderemos. Irmãos, mas o centro dessa mensagem é o versículo 7. Para mim, o centro é o versículo 7. Vamos ler novamente o que está escrito no versículo 7. Olha só. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Eu fico olhando para aquele relógio desesperado, porque eu tenho ainda metade da mensagem para transmitir, o relógio. Mas Samuel, aqui está registrado que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas eu li lá no primeiro verso que Samuel servia ao Senhor. Ora, como é que eu posso servir ao Senhor sem conhecer o Senhor? Será que eu estou falando para alguém aqui que tem procurado servir ao Senhor, mas que ainda não conhece o Senhor? Quem sabe eu vou usar o exemplo aqui do sonoplasta. Sonoplasta, está me escutando aí? Quem sabe eu posso usar esse exemplo? Quem sabe está servindo ao Senhor na sonoplastia, apertando botão, soltando botão, ficando nervoso quando o negócio sai errado aqui. Está servindo ao Senhor, está fazendo o melhor, está servindo para que a liturgia seja a mais perfeita possível, está servindo ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor, mas ainda não conhecia ao Senhor. Quem sabe também eu esteja falando para alguém mais maduro, que está responsável por, quem sabe, fazer qualquer coisa na igreja. Mas o conselho é servir ao Senhor, mas o essencial é conhecer ao Senhor. Porque se eu conhecer o Senhor com intimidade, como meu amigo, eu vou servi-lo com mais propriedade, com mais interesse, com mais amor. Não é isso? Vocês acham que conhecer ao Senhor é importante? Eu queria ver de forma mais clara. Servir ao Senhor é importante? Sim. Louvado seja Deus. Eu posso dizer que servir ao Senhor, conhecer ao Senhor, é questão de vida ou morte, sabia? Conhecer ao Senhor é questão de vida ou morte. Quem foi que disse isso? Ele mesmo disse. Ele deixou registrado em João 17:3, assim:
e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna está relacionado a conhecimento de Jesus, de Deus. E então, conhecendo, você vai poder servi-lo de forma mais íntegra. Samuel fazia a sua parte, cuidava das coisas do Senhor, mas Deus queria elevá-lo a mensageiro de salvação. Eu preciso avançar aqui e eu quero mencionar agora o versículo 11. Olha só. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Vai fazer aonde? Em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus está dizendo assim: olha, rapaz, Samuel, eu vou fazer um negócio aqui entre vocês, entre a nação, que se eles não estivessem vivenciando, eles não acreditariam, de tão tremendo que é. Perceba que Deus chamou Samuel das coisas simples, das coisas ordinárias, das coisas comuns, para transformá-lo, para fazer dele mensageiro de esperança. E a mensagem ali era um contexto de pregação de juízo sobre a casa de Eli. Deus está chamando você e eu para também transformar-nos de mensageiros ordinários em extraordinários pelo poder de Deus. Para isso, o caminho não tem outro, irmãos. O caminho é comunhão, consagração, vida de oração, congregacional ou particular. Paulo chega a dizer: não deixemos de congregar, como tem sido o costume de alguns, mas pelo contrário, congregue, quanto mais vocês percebam que o dia se aproxima. Mas a tônica da mensagem é essa: Deus quer fazer de mim e de você mensageiros de esperança, mensageiros extraordinários, imbuídos daquele que tem todo o poder. Você diz o quê? Amém. Amém. É verdade que transmitir uma mensagem de juízo não é fácil. A gente fica receoso, a gente tem que ficar medindo as palavras, a gente tem que pensar: eu vou ofender meu irmão, não vou ofender. Mas em relação àquilo que eu falei para minha colega, eu até ofendi, mas se for para a glória de Deus, que aquela ofensa seja convertida em salvação. Como era a palavra do Senhor antes de Samuel? Escassa. Como eram as manifestações do Senhor dentro do povo de Deus? Escasso. E aí eu quero compartilhar, para finalizarmos aqui, um texto dos testemunhos que diz assim: Samuel fundou estabelecimentos de instrução religiosa para o desenvolvimento dos dons proféticos. As escolas de profetas, que a gente vê lá no livro de Reis e passando pelo Velho Testamento, as escolas dos profetas foi fundada pelo profeta Samuel, porque ele entendeu que a palavra do Senhor era escassa, mas ele entendeu, pelo conhecimento e comunhão com o Senhor, que aquilo precisaria ser mudado. E olha só como esse texto continua. Nessas escolas, as escolas de profetas, que foi fundada pelo profeta Samuel, os jovens, eu louvo a Deus pela presença dos jovens aqui, por notícias como alguém que chega empolgado e diz assim: eu comecei um PG, eu comecei a me envolver com a palavra do Senhor, isso enche o meu coração de alegria. Louvado seja Deus pelo ministro, e eu digo pelos olhos da fé, o ministro do Senhor. Nessas escolas, os jovens eram educados por aqueles que tinham comunhão com o Senhor. Esses educadores efetuavam o respeito e a confiança do povo. E olha só, o poder do Espírito Santo era muitas vezes manifesto, e o dom profético não era raro. Eu pensei que eu ouvi um amém. Antes de Samuel, a palavra do Senhor era rara, e as manifestações do Espírito Santo eram pouco percebidas. Porém, a partir de Samuel, fundando escolas de missionários, procurando jovens dispostos, então a coisa mudou, o cenário mudou. Aquilo que era escasso, agora passou a ser em abundância, e a palavra do Senhor ficou sendo evidenciada a tal ponto de nos alcançar, mesmo estando no ano de 2023. Amém. Irmãos, isso é tremendo demais. Saber que por um menino de 12 anos, chamado pelo Senhor em tempo oportuno, e aquele menino, ele aceitou o chamado,
Grandes proezas podem ser feitas ao longo do século. Como eu disse, Samuel, agora adulto, o último dos juízes, o último dos libertadores, agora passa o bastão para mim e para você, para continuarmos essa obra, ainda que tenhamos de transmitir uma mensagem de juízo, esse juízo seja para salvação. Aquilo que eu comentei na escola sabatina, e eu acho que a maioria, alguns não estavam aqui, o juízo não é para dizer o quanto você é mau, mas é para dizer o quanto Deus é bom. Essa é a mensagem que o nosso Deus quer nos instruir. Vamos resumir? Toda vez que Deus chamou Samuel, ele falou o quê? Eis-me aqui. Toda vez. Eu acho que se Deus chamasse Samuel 500 vezes ele iria se levantar e dizer, eis-me aqui. Na sequência, antes de Samuel, a palavra do Senhor era rara, mas depois de Samuel se tornou frequente, abundante. Terceiro ponto, Samuel servia ao Senhor, mesmo sem conhecê-lo. Nós somos convidados a conhecer ao Senhor e então servi-lo com mais eficiência. E por fim, para transmitir uma mensagem de juízo, uma mensagem de esperança, Deus transformou o ordinário em um extraordinário. E essa é a mensagem que Deus quer transmitir para os nossos corações nessa geração ímpia, incrédula. A gente não precisa ver noticiário, a gente não precisa reverberar a maldade lá fora, porque a gente conhece, a gente vivencia. Mas Deus quer fazer de mim e de você mensageiros de esperança, imbuídos pelo teu Santo Espírito. E eu estou repetindo isso aqui para ficar na sua mente. E ainda que você tenha entrado nessa manhã, na expectativa de ver alguém bater nas suas costas e dizer, Deus te ama, Deus te quer, e de fato Deus te quer, porém Deus quer te usar com a essência, a plenitude do poder que existe nele, para que então, não mais nos abraçaremos para chorar as nossas lamúrias, mas nos abraçaremos para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. A pergunta é, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você nesse processo de ministração da mensagem? Deus faz uma pergunta pessoal. Deus fez uma pergunta pessoal para Samuel. Deus faz uma pergunta pessoal para você. Deus pode contar com você? Louvado seja Deus. O que você vai dizer e o que você vai fazer? Você vai dizer, você vai correr, dizer eis-me aqui e correr? Ou você vai pegar essa mensagem e na próxima segunda-feira, diante dos embates da semana, das lutas que temos ao longo da semana, esquecer do que foi ministrado aqui? É uma escolha sua. É uma escolha sua. Se você de fato levantou a mão, é porque você quer. Então eu convido você a ouvir a mensagem cantada que nós vamos apresentar agora, para o louvor da glória de Deus. Essa mensagem, ela é a nota tônica desse ministério, Família Encanto. Família que está disposta a mesmo passar por, ainda que passando por situações de tragédias familiares, ainda assim consegue em Deus buscar forças em que nós mesmos não tínhamos capacidade de perceber. Ouvimos um amém, igreja? Amém. Mas enquanto os ministros não vêm, não permita que a essência dessa mensagem seja dissipada do seu coração. E a partir do momento que estivermos cantando aqui, enquanto a música toque, permita que o Espírito Santo toque em seu coração. E que a essência da mensagem que foi pregada, associada a que vai ser cantada, seja uma realidade, uma essência na sua vida. A partir do momento que estivermos cantando, se você tiver desejo de dizer de fato, Senhor, eu vou me levantar para que o céu registre que eu estou disposto a ir e dizer, eis-me aqui, e ir fazer o que o Senhor quer, então que você possa ficar em pé ao longo da mensagem cantada, e assim estaremos concluindo com a oração. Mas o Senhor ouve a minha
irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Louvado seja Deus. Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero a te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Batiza-me com Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero a te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o Deus forte. Pois o Senhor é o Deus forte. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela tua decisão. Você aceitou o apelo não porque um homem vestido de terno com camisa de musical chamou, não. Você aceitou o apelo porque você ama Jesus. Samuel só pôde levantar porque ele amava Jesus. E ele estava desejoso de ter relacionamento com o Senhor. Por isso eu quero suplicar uma bênção especial sobre a tua vida nessa hora através de uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, aqui está uma porção do exército do Senhor. Ó Deus, de pé, como quem diz, eis-me aqui, para correr, ó Pai, para fazer o que o Senhor espera que nós façamos. Ó Deus, a tarefa é difícil, é constrangedora muitas vezes,
mas imbuídos do Teu Santo Espírito, Pai, conforme nós cantamos. Batizados com Teu Santo Espírito, nós deixaremos de ser covardes, nós deixaremos de ser tímidos para fazer o que o Senhor espera de nós. Ó Deus, ministre no coração de cada um dos Teus adoradores que está nesse local, Pai, para que possa cumprir o Teu querer. Mesmo sendo, ó Deus, tão pequenos, nós podemos nos tornar gigantes diante das dificuldades, se tão somente servirmos ao Senhor, conhecer ao Senhor, servirmos ao Senhor e voltar a conhecer ao Senhor. Se porventura tem alguém aqui com o coração quebrantado, que porventura, ó Deus, não tem conseguido dar esses passos de fé, ó Pai, imposta, restitua a credencial de mensageiro de esperança a esse Teu filho, Senhor. Assim como o Senhor fez com Pedro, restitui-o, Pai. Assim como o Senhor fez com Samuel, chama. Nós estaremos, ó Pai, com o coração aberto para esse chamado e com a certeza de que nós teremos o Teu auxílio, Senhor. É que nós podemos estar aliviados ao final dessa oração, na certeza de que o Senhor tem alegria de nos conceder esse dom e o que for necessário para continuarmos no processo de glorificação do Teu santo nome até que o Senhor venha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor através da tua vida. Que o Senhor nos leve para casa em paz, na segurança dos Teus santos anjos. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.